Não consegui um trabalho assim de primeira, porque tava assim dentro de mim, sabe, em festa, enquanto todo mundo tava tipo, vamos ir para a escola, auxiliar na aplicação do teste do Covid. Hello people, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou a Prila e semanalmente compartilho com vocês sobre as minhas descobertas e rotina ao redor do mundo. E hoje vou gravar esse vídeo para contar como é que foi a minha experiência no meu primeiro dia de trabalho como professora assistente na Inglaterra. Pra mim, de verdade, a ficha ainda não caiu. Sério mesmo. Eu sei que pra muita gente pode ser assim, só um trabalho normal, né? Mas pra mim tem todo um contexto por trás. E o contexto é que eu passei mais ou menos 3 anos sem trabalhar por causa, né, da vida que a gente tava vivendo. Como assim? Por causa da vida que a gente tava vivendo. Em 2017, quando Caio e eu casamos, a gente teve um direcionamento no nosso coração de ir lá pro Canadá e a gente passou 6 meses. Só que lá no Canadá a gente tava como visto de turista, então não podia trabalhar no Canadá. Caio já tava trabalhando, mas ele tava trabalhando remotamente para uma empresa de um outro país, então não tinha nada a ver diretamente com o Canadá. Quando a gente voltou pro Brasil, a gente voltou por um curto período de tempo, então não deu para eu arranjar um trabalho no Brasil. E aí nós fomos para a Alemanha, onde eu achava que eu ia conseguir um trabalho e não consegui um trabalho assim de primeira, porque eu tinha que aprender o alemão para conseguir um trabalho. E nesse 1 ano e um pouquinho que a gente morou na Alemanha, eu estava aprendendo o idioma para poder começar a me inserir no mercado de trabalho. Quando novamente nós nos mudamos, dessa vez aqui para a Inglaterra, mais ou menos 6 meses atrás. E essa história que eu acredito que vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, aproveita, clica aqui nesse card que você pode conhecer essas e outras histórias. Também deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrita, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo legal como esse. E compartilha para o máximo de pessoas, porque vai que abençoa a vida de alguém mais. Então, continuando aqui a minha trajetória, fiz a validação de diploma e fiz a entrevista de emprego, até chegarmos nesse dia que eu tô compartilhando com vocês, que é o meu primeiro dia de trabalho. Então assim, enquanto para muitos era, mais um dia de trabalho, né, o retorno depois de um período de férias, pra mim era assim, depois de 3 anos, foi o trabalho que eu consegui, obrigado Jesus, como meu coração tá feliz, eu tava assim, dentro de mim, sabe, em festa, enquanto todo mundo tava tipo... Então vocês devem imaginar, né, quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá encantado com alguma coisa, quando a gente tá como quem sonha, como eu falei que eu tava, então você fica assim, um teto você fica, que teto lindo, né, uma cadeira você diz, cadeira mais bonita que eu já vi, sabe, tudo tomou uma proporção ainda maior, né, Pipo? E comigo não foi diferente, e nesses primeiros dias, né, que a gente vai pra uma escola, se você conhece a rotina escolar, pode ter certeza que os nossos primeiros encontros na escola, sem os alunos, não é para, né, se divertir, conversar, papear. Normalmente são encontros pedagógicos que tem as reuniões e os primeiros direcionamentos aí de como é que vai prosseguir o resto do ano. Então eu já fui aberta sabendo que seria assim, né, meio que um planejamento pedagógico. No entanto, o meu choque maior, digamos assim, é que assim que eu cheguei eu percebi que o clima tava bem tenso. Eu tava lá na vibe, festa, então consegui meu trabalho depois de 3 anos, a maior luta, perambulando pelo mundo, enquanto as outras pessoas estavam, além de, poxa, voltei pro trabalho, é muito bom ter um trabalho, mas tipo, eu queria estar em casa, me acostumei a ficar em casa dormindo, né, tá um frio aqui, estamos no inverno, então era bom estar aquecido em casa, ao mesmo tempo que tem tudo isso do Covid, que preocupação, a gente devia estar em casa, não devia estar na escola, né, enquanto eu tava numa vibe, as pessoas estavam nessa outra aí, né, por causa do Covid, nós tivemos diversas reuniões online, tinha uma hora que eu tava numa sala com umas 12 pessoas, a gente tava tentando ficar em distanciamento social, mas no vídeo lá, tinham mais de 190 pessoas online, vocês acreditam? Fora isso, quando os professores se reuniam para conversar, o que mais era comentado era a respeito dos que tiveram o Covid, ou dos que conheciam alguém, ou dos que tinham alguém em casa que estavam com o vírus. Fora isso, aqueles que realmente queriam voltar a trabalhar, assim, trabalhando da escola em loco, e aqueles que, apesar de não querer, estavam achando que teriam que dar aula online. E vocês sabem que dar aula online e presencial não é a mesma coisa, principalmente quando se tem uma classe de aula enorme. E para adicionar ainda mais esse cenário, ontem o primeiro-ministro aqui da Inglaterra, o Boris Johnson, estava para dar um pronunciamento, e esse pronunciamento seria decisivo se haveria ou não lockdown. E nós estamos no lockdown number... Neo. Então,
Ontem foi um dia, assim, bem atípico e todo mundo tava, sabe, conversando e preocupado e nessa tensão a respeito do que seria de hoje em diante. E o pronunciamento saiu ontem à noite. Aqui os pronunciamentos costumam sair, sei lá, 8, 10 horas da noite às vezes. E quando saiu, disse que o Reino Unido estaria realmente de lockdown e que as escolas deveriam fechar, mas também estariam abertas. Como assim? Vou explicar para vocês. As escolas, de um modo geral, precisam estar fechadas e vão estar funcionando através das aulas online, da mesma forma que estarão abertas para receber aqueles alunos que são filhos de pessoas que precisam estar no mercado de trabalho. Por exemplo, pessoas que trabalham em mercados e não têm com que deixar os filhos, e pessoas que também trabalham em hospitais. Aqui são chamadas de key workers, que são trabalhadores chaves nesse momento todo de pandemia que a gente está enfrentando. Então, os filhos desses funcionários precisam e têm o direito de ter a sua educação em loco. E eu, assim como os demais professores, vamos ir para a escola. Eu sou uma professora assistente, como eu falei, então eu presto serviços, auxílio aos professores de sala de aula. E mesmo com o lockdown, eu vou precisar estar indo para a escola. E não só vou precisar ir, como também vou precisar aplicar o teste do Covid, ou auxiliar na aplicação do teste do Covid que vai ser feito na escola, porque todos os funcionários e alunos que estiverem indo nesse tempo de lockdown para a escola vão precisar fazer com frequência, no mínimo 2 vezes por semana, o teste para confirmar que não está com vírus. Então, a gente recebeu um treinamento online que deu até certificado, e com esse treinamento a gente vai estar aplicando nos nossos colegas e também nos alunos o teste do Covid. People, sério mesmo, eu queria estar gravando esse vídeo só contando, assim, coisas maravilhosas e lindas e só como foi perfeito o meu primeiro dia de trabalho, mas isso não seria a realidade, sabe? Eu tento ser, em todo tempo, o máximo possível, bem positiva, bem alegre, sabe? Bem pra frente, como o pessoal fala, bem pra cima. Eu costumo, né, ver a graça, a misericórdia de Deus em todo tempo, mas eu sei, eu entendo que a gente tá vivendo momentos muito complicados e que envolve toda a nossa vida. Eu tenho que falar pra vocês que até mesmo as minhas atividades na escola estão bem certas, porque você vê que tem turmas que vão ficar com 4 alunos, porque só tem nessas turmas 4 aluninhos que precisam de atenção especial. Tem outras turmas que estão com 13, tem outras turmas que estão com 20 e tanto, então tá tudo muito incerto. Pra mim, particularmente, ontem foi um dia, assim, muito mágico, sabe? Por causa do contexto que eu tava inserida, sabe? Da minha história, das minhas vivências, mas eu sei e eu pude ver, não só por ontem, mas pelas reuniões que a gente teve anteriormente, pelas reuniões que eu tive hoje mesmo, e eu pude ver, assim, um certo nível de pânico, um certo nível de depressão, uma ansiedade muito grande nos professores, nas pessoas envolvidas na escola. E é muito triste, sabe, você ver essa realidade. Eu, de verdade, nunca imaginei que estaria vivendo isso. E as próprias pessoas, quando vinham falar comigo ontem, né, pra dizer, bem-vinda à escola, da portaria até o diretor que veio falar comigo, todas as pessoas diziam, poxa, pena que você tá num momento como esse, coitadinha de você ter o seu primeiro dia, sabe, em dias como esse, uma loucura, que todo mundo tá cheio de incerteza no coração e a escola não tá a mesma coisa. Olha, normalmente não é assim. Então será que esse vai ser o melhor trabalho da minha vida, people? Eu não sei. Será que eu vou querer ser professora ou professora assistente para sempre? Também não sei. O futuro a Deus pertence. De uma coisa é certa, que eu vou dar o meu melhor, vou dar meu 120%, como eu costumo falar. Vou mantendo vocês informados com certeza. E outra coisa muito importante, eu quero deixar aqui de mensagem, de exemplo para vocês, é que são nesses momentos, quando o mundo tá caindo ao nosso redor, quando tudo à nossa volta tá assim, bem complicado e bem diferente de como a gente esperava, que a gente precisa manter a nossa luzinha interior acesa, sabe? Nosso candeeiro, nosso coração. E a gente não pode deixar essa luz se apagar dentro da gente. Então existe sim um medo do novo, do desconhecido, né? De estar em outro país, de não conhecer muito bem a cultura, de não falar um inglês britânico, medo do próprio vírus, medo das incertezas da vida. E eu sei que esses são medos que eu ou você pode enfrentar, mas no fundo, no nosso coração, o que a gente tem que ter de certo é que quando a gente estiver com medo, a gente pode confiar em Deus e clamar o nome dele, que ele pode nos ajudar a manter essa nossa chama e a paz dentro da gente, que excede todo entendimento, ativada dentro da gente. Muito obrigada por ter ouvido até aqui como é que foi esse meu primeiro dia, e é claro que eu vou mantendo vocês informados. Beijos e até os próximos vídeos, e espero que eu venha com notícias muito melhores. Tchau!